Vamos ver agora se vai dar certo. Bom, vamos aguardar aqui a professora. Vai começar a nossa live. Vamos ver. Já identifiquei aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Ah, agora foi. Beleza. Vou aprovar. Aceitar. Olá, Oi, Rodrigo Dani. Gamboni. Agora sim, agora deu certo. Agora sim, né? Deu um suspense, falando assim, vai ou não vai? Vai ou não vai? Mas dessa vez Isso, foi, né? esse bonequinho que não aparecia, mas enfim, agora estamos resolvidos e vamos lá a essas mudanças, né, da medida provisória 871. É um grande prazer estar com você aqui, né, para tecer, para falar um pouco sobre essa medida provisória, levar a conhecimento de todos. E Sim. é um grande prazer e vamos iniciar aí a nossa live, a nossa primeira live, a minha ao menos, pelo menos, né, agora nessa modernidade, nesse acesso fácil a todos, uma Sim. comunicação direta, o que faz muito bem, né, na verdade, agora com essa tanta mudança de direito social dia a dia, esse será um bom canal certamente a ser utilizado. Ah, beleza. Eu queria dizer que para mim é uma honra, né, estar fazendo essa primeira live do IDS com a sua presença, né? Você é uma professora que estudou comigo, né? Iniciou os estudos. Lembra aquele momento que a gente falava, eu quero ser professor, quero dar aula sobre direito Sim, previdenciário, sim. sobre os direitos do trabalho. E aqui estamos juntos, finalmente, graças a Deus, para falar sobre essa medida provisória, essa mini reforma previdenciária, né? Um sinal já do que vem por aí, né? A ideia é essa, com a PEC também 06, com essa reforma previdenciária que vai mudar totalmente o sistema. Mas a nossa Sim. ideia é justamente falar sobre a medida provisória. E eu deixo para começar o assunto da medida provisória com você, que a gente vai trocando ideia, tá, Dani? A gente vai Sim, trocando ideia. vamos sim, Mas Rodrigo, assim. primeiramente só queria apresentar a professora Daniela Mota, ela já é mestre em Direito, né? Trabalha já com direito, trabalha muito tempo, né? Advogada sindicalista há anos, conhecida no mercado de trabalho aqui no Rio de Janeiro e admirada pelo seu trabalho. Como professora, uma pessoa fenomenal, que dá muita alegria com as aulas. Todos os alunos que tiveram aulas com a professora Daniela Mota ficaram encantados com a sua aula, com a sua ideia, com a sua forma de passar o conhecimento, né? Mas vamos parar de conversa e vamos Vamos direto à seguir. medida provisória. Vamos lá. Só falar um pouquinho, professor Rodrigo Langoni, um grande prazer em estar aqui com você nesse momento, né? Como você bem disse, a nossa caminhada aí, mãos dadas, né? Efetivamente, quanto ao direito Sim. social e dividir a minha primeira live, dividir esse momento com você é uma grande honra, tá? É uma grande honra poder dividir esse momento. Mas vamos lá, né? Ao que se destina, as mudanças da 871. Primeiro, eu quero falar do caráter, né, da medida provisória para os temas a serem tratados. E aí eu trago aqui, e para todos que estão assistindo, se efetivamente se faz necessário uma medida de relevância e urgência quanto aos temas aqui tratados, que nós vamos pensar algum deles, você vai ter uma outra live futuramente, não é isso? Vai fazer uma outra Isso. live ainda sobre medida provisória também, continuando o Uhum. tema. E aí eu venho trazer isso daqui à tona, uma crítica, na verdade, né? A medida provisória, que aqui está sendo tratada, ela vem falar um pouco das revisões de benefícios, principalmente benefício por incapacidade. Ana Viana, um grande abraço ali, ó, nossa amiga Ana Viana. E falar sobre a medida provisória e sua, efetivamente, se ela tem um caráter de urgência, uma vez que nós tivemos a lei lá do Pente Fino em 2017, a 13.457, que nós vamos verificar que já tratou, assim, de muito dos assuntos aqui que nós vamos pautar. Sim. Relembrando ainda, e aí nós não podemos só verificar a legislação puramente, propriamente dita, mas também a sua aplicação no mundo concreto. Colocando Uhum. aqui, eu sou do Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo também, tem outras pessoas aqui certamente de outros locais, né, do país, mas nós temos que ver como que vem andando efetivamente essa via administrativa. Nós vamos falando de revisões, nós vamos falar algumas coisas aqui que vão impactar diretamente nas revisões, nos prazos, e será que
a teia administrativa do INSS, ela efetivamente está preparada para receber? No meio de produção, nós falamos assim, ó, quando tem muita coisa e não se dá conta, se faz um gargalo. E meu grande medo nesse sentido é o gargalo a ser formado novamente, porque as nossas juntas aqui do Rio de Janeiro, elas ainda estão julgando, por exemplo, um auxílio-doença, que foi uma revisão lá do Pente Fino de 2017. Né, de 2018. Então, uma medida provisória, nesse intuito, né, de revisões, sem ter uma estrutura da máquina pública para receber tudo isso, eu acho que vai formar um grande gargalo ainda para a sociedade. Eu não estou dizendo que não deva, não tenha que ser revisto alguns benefícios, não é isso, mas sim a forma procedimental. Será que a máquina está preparada para essa medida provisória? A efetividade da norma, como vai se dar? Né? Então, nós vamos começar a falar aqui sobre esse caráter de urgência e de relevância, ao qual eu coloco aqui como ponto crítico, né? Se efetivamente instrumento de medida provisória ela se faz necessário quanto aos temas aqui tratados, uma vez que nós já tivemos uma lei. Não estou falando que não tem que ter revisão, que tem benefícios que não merecem, não é isso. O que eu estou tratando aqui especificamente é do gargalo a ser realizado, porque, assim, colocando, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da fala, que nós temos aqui uns adicionais que vão ser implementados por cada avaliação, né? Tanto da perícia médica quanto administrativa. Lembrando também que os servidores são 8 anos sem qualquer tipo de aumento salarial. E o que isso tem, o que isso influencia? Né? É um paliativo em que o servidor vai receber algo a mais, né, que vai ser esses adicionais, mas efetivamente a contratação do servidor nós não temos. Então, nós não temos uma composição, uma extensão de composição das juntas, não temos isso. Então, eu tenho esse ponto crítico direto, né, quanto ao reflexo dessa medida provisória, bem como a instrumentalidade da mesma pela relevância ou ainda mais urgência, né, por assim dizer, dos temas aqui tratados. Então, vamos lá, Giovana Araújo, assim, muita gente bacana Araújo aqui, estudantes, né? É importante lembrar, assim, foi muito importante você chamar a atenção da medida provisória como instrumento para essa pré-reforma, mas e você tem detalhes nessa medida provisória que são normas processuais, né? E que tem violação na própria Constituição, que não pode tratar matéria processual na nossa própria Constituição pela medida provisória. E outra coisa importante é que tem norma também de vacatio legis, ou seja, cadê a urgência nessa norma? Né? Se tem vacatio legis, como é que tem uma urgência nessa norma da medida provisória 871? Isso são alguns detalhes. E eu queria chamar a atenção, Dani, vou chamar você de Dani pela intimidade, né, minha professora querida. Sim. Mas, assim, essa medida provisória 871, ela tem uns detalhes que me chamam a atenção, principalmente uma questão de um diálogo institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Né? Quem conseguiu ler as exposições motivos da medida provisória, eu acho que ficou bastante claro que teve uma atuação forte da advocacia pública, né? Tentando corrigir as normas, corrigir entre termos, né? Modificar as normas no sentido de que os julgados não fossem interpretados de forma favorável aos segurados, mas sim à advocacia pública. Ok? Então, nós verificamos aí essa modificação legislativa que faz parte da democracia, só tem um pequeno detalhe. Esse fenômeno, e o professor Fábio até chamou muito a nossa atenção, do backlash, que é esse fenômeno, uma resposta legislativa para o judiciário, modificando para que não tenha mudanças nas decisões judiciais contra a advocacia pública, né? Mas, assim, normalmente, naturalmente, essa mudança vem através do poder legislativo. O que acontece no Brasil é que, na verdade, nós estamos diante de uma medida provisória, que é um ato do Poder Executivo, né? Que pode ser convalidado, convertido em lei através do processo legal do Poder Legislativo. Mas, por enquanto, é uma medida provisória, né? Que é um ato exclusivo do Poder Executivo, mas já começa essa resposta do Poder Executivo com o Legislativo para que sejam modificadas
as decisões judiciais que eram favoráveis. Não em razão de uma culpa do judiciário, porque o judiciário, na verdade, ele interpretava a norma como estava posta, né? Mas, assim, alterando essa norma, com certeza muda até a forma dos advogados atuarem no direito previdenciário no dia a dia. Okay? E eu acho que é importante a gente falar disso. Sim, assim, muito salutar assim, essa sua fala quanto ao backlash, né, quanto a essa resposta. E eu coloco um pouco mais, Rodrigo, assim, vou apimentar um pouquinho mais. Eu ainda acho, assim, puramente assim, né, uma percepção que essa medida provisória ela também vem como um ensaio quanto à receptividade ou não da emenda. Sim. Né? Sim, ela vem como um ensaio dessa emenda. Ela foi, na verdade, aquela assim, botou ali na frente aquele ponto a ser observado para ver a popularidade, que nós sabemos que vai, né? E todos os mais, até mesmo o andar político, né? Nós estamos no momento da construção política, né? Onde está sendo debatida politicamente essa medida provisória. Então, aonde se irá tirar também um cenário de como será a proposta da reforma previdenciária como um todo. Então, eu acho que tem esses dois cenários muito bem colocados, assim, do backlash, mas também esse cenário político também, que é esse ensaio, né, do que será, do que ocorrerá com a reforma previdenciária. Mas nós vamos lá, vamos iniciar aí, né, a letra da lei propriamente dita, o que veio, né, o que tem nessa medida provisória, que é de 18 de janeiro de 2019, falando aqui sobre o que ela tem, como fica instituída no âmbito nacional, o quê? O Programa Especial de Análise de Benefício com indícios de irregularidade. Então, na verdade, é um pente fino turbinado, né? Foi até mesmo você que utilizou essa expressão em outro momento, e eu tomei essa expressão, pente fino turbinado, lembrando que nós já tivemos, né, no passado, em 2017, já essa vivência, só que agora com outra forma, com outros prazos, com outras medidas. Então, ele tem um indício de irregularidade, programa especial, objetivo de analisar processos que apresentem indícios de irregularidade, potencial de risco e realização de gastos indevidos. Então, aqui a operação pente fino e o porquê turbinada, né? Por que essa operação turbinada? Porque agora o prazo é diferenciado. Os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia, então, como você falou, né, o backlash, a necessidade de se verificar aqueles benefícios concedidos via de regra judicialmente, né, porque eles não têm prazo ainda, lá da lei nós tínhamos 120 dias que já tinham sido determinados, então eu tenho que ainda fazer a varredura desses outros benefícios previdenciários e que foram concedidos e sem existir uma análise, uma perícia médica no prazo de 6 meses. Então, nós tivemos uma redução de 2 anos, a lei inicial, né, a lei do pente fino inicial, vamos utilizar assim, ela tinha um prazo de 2 anos, e aí ela tem uma redução agora para 6 meses, para a revisão desses benefícios previdenciários concedidos, né, e aí por incapacidade, e também tem aqui um outro benefício, né, também de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista tributária, que também então está abrindo mais o campo, e também benefício para prestação continuada, né, Rodrigo, que vem aí. Não, a verdade sim, eu quero mandar um alô aqui para a Silvia, né, para a Salete Dias também, que já está aqui no grupo também, que apareceu. Mas inicialmente... Paulo Pereira... É verdade. Mas assim, o detalhe importante sobre essa revisão que você chamou bastante atenção, essa turbinada das revisões sobre benefícios com suspeita de fraude, é dar um recado para todos os advogados previdenciaristas que vai ter uma forte revisão dos benefícios de prestação continuada, né? O benefício de prestação continuada, com essa previsão agora, também vai sofrer uma operação pente fino muito forte e muito acelerada. Então, é importante chamar a atenção que tudo começou com uma ideia de benefícios por incapacidade, mas agora é tudo, praticamente, e também os benefícios assistenciais. Chamando a atenção, professora Daniele Mota, da questão também das decisões judiciais, né? Essa revisão, essa medida provisória,
é nada mais que uma resposta do trabalho dos advogados e do Poder Judiciário em relação aos benefícios por incapacidade, porque a grande maioria dos benefícios por incapacidade no Judiciário normalmente não sai com uma data de cessação de benefício. E teve também um pouquinho de cuidado, os juízes tiveram cuidados em proferir decisões para fixar uma data de cessação de benefício, até uma reabilitação profissional. Também saíram várias decisões depois, vingando que o benefício ia continuar até a devida reabilitação profissional. Quantas decisões no Brasil inteiro saíram dessa forma? Então, já é uma resposta dessa revisão, cuidar desse ponto importante das decisões judiciais, tirar um pouco, tirar o Poder Judiciário dessa ponta de decisões judiciais e cortar mesmo, né? A ideia é cortar. Sim. Agora, uma coisa que o professor Fábio chama atenção toda hora em aula em relação aos benefícios por incapacidade como os advogados, como os juízes, como a advocacia pública está atuando em relação à coisa julgada do benefício por incapacidade. Sim. Os advogados têm que ter um pouco de cuidado com isso, porque fala-se assim com um pouco de falta de cuidado, que não existe coisa julgada no benefício por incapacidade, o que não é verdade, né? Sabemos que a coisa julgada ela se faz em relação aos fundamentos que levaram àquela incapacidade. E a dica que eu dou para vocês, assim, advogados, previdenciaristas, é terem cuidado muito com a revisão quando o benefício anterior era um benefício judicial, ok? Se é um benefício judicial, tenta desarquivar o processo. Hoje em dia o processo é eletrônico, é muito mais fácil, né? Pegar esse processo, dar uma análise da fundamentação do que levou ao conhecimento da concessão do auxílio-doença ou da concessão da aposentadoria por invalidez, né? E verificar quais foram os fundamentos para que você impugne na decisão administrativa, né? Por isso que hoje em dia a maioria dos processos de benefícios por incapacidade já estão aparecendo o laudo administrativo, aquela tela SAB. Agora está vindo praticamente automático. Aquela luta que a gente tinha de pedir o laudo toda hora, hoje em dia está com mais facilidade até no judiciário, graças ao bom Deus. Mas a ideia é a luta, né? A advocacia, o dia a dia. E é isso mesmo, e é isso mesmo, Langoni. Todo esse progresso é fruto de um bom trabalho na advocacia, né? Do advogado frente ao conhecimento do direito previdenciário e tanto na área administrativa quanto os documentos, a instrumentalização desses documentos. Isso se faz muito pertinente. O que você fala muito bem na sua aula, você tem uma aula específica sobre benefício por incapacidade e fala isso de uma forma muito explicada, de uma forma muito detalhada, né? Então, isso daí, e agora, mais do que nunca, com a medida provisória, os benefícios por incapacidade, que é o grande foco, né? O principal foco aí dessas revisões e dessa busca, né? Para enxugar a máquina, porque é isso que se destina, né? A razão final é para se enxugar a máquina. Vão ser essas revisões e aí esse modo operante do advogado vai ser muito importante, muito importante. Olha quem chegou aí, professor Fábio. Boa noite, olá, professor. É um prazer aqui falar na primeira live do IDS, né? Sobre direito previdenciário. É uma grande honra ter a sua presença aqui na nossa live. Muito obrigado aí pela força, por tudo aí, pelos ensinamentos que você sempre dá com tanto carinho pra gente, tá bom? Sim, um grande abraço. Né? E sempre citado aqui, né? De forma reiterada, sempre, né? Todos os ensinamentos e toda a experiência, né, dentro da visão do direito social, né, a visão do direito social. Eu estou lembrando agora, até, já que ele está aqui, estou lembrando aqui de uma palestra dele que ele falou sobre a presença agora da Advocacia Geral da União, né, dos procuradores representando o INSS agora, fazendo sustentação oral na turma recursal e também nas turmas especializadas dos tribunais, né, uma coisa que a gente perguntava assim, cadê o procurador? Não tem sustentação oral e hoje está tendo uma preocupação com o procurador. E um ponto importante da medida provisória é a questão da possibilidade de assistente técnico do INSS, né, que está no artigo 1º da medida provisória, no parágrafo 4º.
Então, essa medida trouxe uma novidade, né, uma possibilidade de ter um assistente técnico, que é o perito do INSS participando do processo judicial como assistente técnico, né? E não esquecendo, né, assim, quanto a essa peculiaridade, a medida provisória ela vem falando bastante sobre a perícia e sobre o perito, né? E agora o perito é agora um perito médico federal. Nós não podemos esquecer disso, né? Porque agora ele muda. E aí nós vamos também tratar um pouquinho que agora ele vai pertencer a um outro ministério, né? Tem aí o Ministério da Economia, esse superministério aí, que vem tratando de vários segmentos do direito social, né? Não esquecendo aí que agora a parte do direito do Ministério do Trabalho está lá também. Então, toda essa mudança, o direito social está precisando sim de muito estudo. E é muito oportuno essa live, esse espaço que o IDS está fornecendo aqui, né? Para que todos nós possamos crescer e discutir um pouco mais sobre o direito social e o que vai se destinar e aprendendo um pouquinho a cada dia. Então, Rodrigo, só você falando sobre perícia um pouquinho, né? Lembrando que a medida provisória ela tem como previsibilidade o bônus, né? O pagamento pela análise. Na verdade, é a análise do processo, do procedimento, no caso, o benefício são R$ 57,00, no caso do monitoramento operacional dos benefícios, por técnico ou analista da Previdência Social, e também R$ 61,00 agora pelo médico perito federal, né, que será a partir de então a nova denominação, e para análise desse benefício. Só colocando aqui só aquele ponto crítico, né, que já foi pontuado lá no começo, esses valores eles não incorporam, no caso para o servidor, né, ele não vai incorporar para a renda dele, não, é só mesmo esse pagamento. E aí eu volto a fazer a crítica quanto ao gargalo que a medida provisória vai fazer novamente, e quanto à ausência de servidores, nós sabemos agora que nós temos aí um grande número, né, de aposentáveis, né, dentro da Previdência, o que isso vai surtir, porque nós temos que pensar na norma, na aplicação plena, né, não só lá na teoria, mas também na prática. Então, como eu bem disse, busquei dados, nós temos aqui juntas de recurso no Rio de Janeiro com benefício a ser julgado, isso aí é um gargalo administrativo, de 2017. Mas vamos seguindo aí um pouco mais, já falamos sobre o perito. Eu só queria lembrar um pontinho importante da medida provisória, né? Está perfeita a colocação, mas um detalhe importante é que agora também tem uma previsão na medida provisória, um estímulo, né, na análise dos processos administrativos que estão acumulados nas agências, justamente por essa razão aí de notório saber, né, de que não existe mais funcionário. Eu, por exemplo, quando eu vou na agência, eu já olho para o servidor olha para mim e fala assim, pô, doutor, já sabe, né? Não tem servidor, tá complicada a situação. A gente tem a noção da situação que está a autarquia federal, né? E, claro, nós, como advogados, sabemos como atuar corretamente, impetrando mandado de segurança para correr atrás de um direito líquido e certo, fundamentalmente em relação até a questão da demora processual, né, do processo administrativo. Então, assim, também é uma outra dica que eu dou sempre, assim, advogado tem que pedir, né? Advogado tem que saber pedir. Eu sempre falo isso. Advogado tem que saber pedir. A nossa função é pedir bem, pedir direito. Né? Então, às vezes eu vejo pessoal, mas gente, o INSS está complicado, mas o nosso estudo, o nosso aprofundamento é levado a criar soluções jurídicas, né? Estão previstas na nossa Carta Magna para resolver o problema do nosso segurado. Essa que é a grande solução do advogado e do judiciário também, né? É isso mesmo, no nosso lugar não é o lugar do conformismo, né? É do estudo e efetivamente o telefone tocou aqui. E da própria... Coisas de ao vivo. Chegando depois do expediente, isso é normal. Depois do expediente, né? Mas, enfim, o nosso lugar efetivamente é esse mesmo, né? Como você falou, são as medidas, mandado de segurança, enfim, todo esse procedimento a ser realizado. E vamos dar continuidade aqui à nossa MP? Vamos prosseguindo aí com a medida provisória.
Vamos lá. Sim. Vamos falar um pouquinho quanto à cobrança de créditos constituídos, no caso de dolo, Sim, fraude, né, da sim, exceção de impenhorabilidade de bem de família. Isso daí é um tema que sim. vai gerar bastante polêmica, né? O que Verdade, você acha? verdade. Tudo bem, eu vou começar aqui só com o processo administrativo, né? O devido Sim. processo legal, que os advogados vão ter que observar e os segurados também, né? Como diz um grande professor, e eu vou homenagear ele aqui, que ele sempre fala em aula isso, e eu sou fã do que ele fala, assim, porque eu uso isso no dia a dia, na prática, com os meus clientes, é que a prova previdenciária a gente guarda até depois da morte. Não é verdade? A gente Verdade. guarda até depois da morte e por quê? Porque a qualquer momento você pode se sujeitar a uma situação. Opa, o Leandro tá aí, né? A Ana Clara, tudo bem, Ana? Estamos aí Mariana juntos. Lima. Mas assim, a possibilidade da revisão do benefício, com a fundamentação de uma fraude, possível fraude, não tem prazo, né, em relação à Sim. fraude. Então é importante sempre o advogado esclarecer para o cliente, e quem tem essa mania, né? Me aposentei, vou mandar jogar fora todos os documentos previdenciários. Gente, guardem as provas previdenciárias, porque você pode utilizar a qualquer momento, ainda mais nesse momento de revisão do pente fino, que agora é para todos os benefícios. Mas, assim, em relação ao devido processo legal, nós temos a previsão da Lei 8.212, né, a lei de custeio da Previdência Social, e a possibilidade de defesa. Uma previsão importante que está chamando muita atenção na medida provisória é que agora as notificações desses possíveis benefícios fraudulentos, né, possíveis benefícios Sim. fraudulentos, será pelo banco, né, uma notificação no banco 24 horas, É. ou então no Sim. banco, agência bancária, né? Se E isso é uma coisa. bom ou ruim, eu não sei, porque venhamos e convenhamos, fica mais fácil para notificar, quando a pessoa realmente guardar a prova até a eternidade. É isso mesmo, professor Fábio? Sempre, sempre. Mas, assim, é importante o sistema de informação, de notificação do segurado sobre uma possível investigação sobre um Sim. possível benefício fraudulento, né? Agora, se Langoni, vai o vingar ou o não... professor Fábio Souza está dizendo aqui que tem que guardar a prova pela eternidade. Então, assim, não tem, Até não, não as tem. outras encarnações, né? A verdade é Sim, essa, para né? Porque quem pode acredita, discutir na vamos outra guardar, encarnação. porque não tem. Uma não tem É outra forma. verdade. Uma coisa bem interessante, Rodrigo, que você mencionou aqui, quanto à notificação, né, através do meio eletrônico, né, através do banco, uma coisa que me chamou muito a atenção agora na NP foi que são 10 dias para apresentar defesa da notificação, né? Na notificação daquela revisão, daquele ato. Eu achei esse prazo bem curto, tá? Ele é um Assim, prazo achei curto. ele bem curto. É assim, região sudeste, aqui que nós temos vários acessos, as pessoas têm bastante. Mas eu achei muito curto que fala o seguinte: na hipótese de haver indício de irregularidades ou erros na concessão, na manutenção, revisão, o INSS notificará o beneficiário, o representante legal, o procurador, para um prazo de 10 dias apresentar defesa, provas ou Sim. documento dos quais dispuser. Então, esses 10 dias, lembrando agora mais do que nunca que o trabalhador, né, o beneficiário, ele tem que estar com seu endereço lá atualizadinho lá Sim. nos dados cadastrais do INSS, um prazo muito exíguo, muito curto, para a notificação inicial, notificação pelo Sim. fato de ser procedimento administrativo, e aí tem esse nome de notificação, mas 10 dias eu achei efetivamente muito curto. É uma crítica Esse aí. prazo realmente, na prática, eu já atuei em alguns processos de defesa de suspeita de fraude nos benefícios, e realmente esse prazo é um pouco, eu acho um pouco cruel, né? Normalmente o cliente, o segurado, ele recebe a notificação, ele não está preparado para arrumar toda a prova documental, de fato, realmente esse prazo é um pouco, como eu posso dizer, inviável.
né, Dependendo o do viado. segurado, e aí, dependendo do segurado, ele vai levar só 4 dias para entender o que ele recebeu, né? Passou para algum ente familiar, para outro, para ler, para entender do que se trata aquela notificação ali. E 10 dias realmente eu achei um prazo muito curto, muito curto. E aí você veio colocando as notificações, a quitata será feito por rede bancária, né? E aí aquela Hum, grande dúvida, será que ele efetivamente aquilo vai se dar como válido? Vai efetivamente, vai provocar a efetividade daquela notificação, ou ele deu um enter ali e não viu, não leu absolutamente nada, né? E aí, a partir sim. de 10 dias, ele tem 10 dias daquele dia ali, daquela data, daquele ato, para apresentar a defesa. Eu acho isso, né? E o meio também, eu tenho E a gente tem que ter essa... noção que quando a gente está falando de benefícios previdenciários ou até benefícios assistenciais, um pouco de reflexão de que a grande maioria são pessoas idosas, né, que às vezes têm dificuldade para trabalhar com equipamento eletrônico, Sim, né, isso é normal, acontece no dia a dia. Até eu vou falar aqui para o professor Fábio que eu assisti a recomendação dele do filme Eu, Daniel Blake, e que está disponível no canal aí de seriados de internet que todo mundo conhece, né? Recomendo assistir esse filme, que é um filme sobre um segurado da Previdência lá da Inglaterra, né? E mostra a luta dele para a concessão de um benefício de incapacidade, né? E aí eu recomendo, eu não vou falar a história do filme, mas eu acho que em momentos atuais, como os de hoje, de reflexão sobre será que a gente não passou do limite sobre as modificações legislativas, sobre a reforma, mas eu recomendo assistir esse filme aí, que é um filme que me marcou muito. Eu assisti e fiquei sim, impactado com o filme, sabe? Você vê realmente que você tem lá o governo, o Estado, temos um sistema que presume-se que funciona e encontramos barreiras. Isso me lembra até benefícios da pessoa com deficiência, né? Barreiras, né? Mas são barreiras que a pessoa encontra para ter a concessão do benefício, né? Então, realmente, eu recomendo ver esse filme, que a Mariana Lima já viu Marina esse filme, Lima, falam que é ótimo. muito bom, é muito bom. Acho que é fundamental para todo advogado previdenciarista ou quem atua com direito previdenciário, né, não é só advogado, é fenomenal, é um filme de boa reflexão e isso eu estou falando de um país de primeiro mundo, Sim, né? País de primeiro mundo. Nós estamos em outro país diferente, com outras diferenças, né? Que eu não vou entrar no mérito agora. Agora, eu queria não, chamar a atenção para uma coisa muito legal que veio na medida provisória, fale que de é Langoni. a possibilidade do artigo 124C, né, que foi modificado na Lei 8.213 pela medida provisória, Sim, do servidor tem que motivar a sua decisão. Olha que coisa maravilhosa. Apesar de ter essa previsão constitucional, mas agora uma previsão legal na lei de benefícios, toda decisão tem que ser motivada. Olha, a teoria dos motivos determinantes, olha que coisa boa, né? Como é que é interessante isso para o advogado impugnar toda decisão administrativa? Tá? E essa previsão está no artigo 124C da Lei 8.213, lá, o servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nessa lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá muito bom. pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Então, gente, Sim, olha só, isso aqui é uma notícia boa, né? De tanta coisa que a gente já muito, falou, muito. coisa importante, Ó, vou porque dar aqui agora um like aqui para notícia. fundamentar. Muito. E para você, Ele lógico. tem que motivar, ele tem que falar por que, que ele chegou àquela conclusão, né? O Sim. famoso porquê, né? O porquê. Então, isso é Porque, legal porque a gente pode utilizar para mandar de segurança, né? sim, É muito importante. Então, outra dica que eu estou dando com a medida provisória é utilizar o artigo 124C, que está lá na Lei 8.213, já está em pleno vigor, tá bom? sim. Mas vamos lá, doutora Dani, prosseguindo. Vamos Vamos lá, lá. só uma curiosidade, assim, eu não vi nem tanto comentário sobre essa, que é uma alteração, na verdade, uma supressão bem pequenininha, Uhum. mas, assim, me causou um alerta, né? Dentro lá da perícia médica, a redação anterior dizia que o perito médico ele é responsável e pode fazer inspeção de ambiente de trabalho para fins previdenciários.
Sim. E aí a medida provisória, ela vem com uma supressão, dizendo sim que o médico perito ele é responsável pela inspeção de ambientes de trabalho. E aí, como eles têm essa supressão de fins previdenciários, isso me causou uma dúvida, eu acho que quem está aí assistindo aí, de repente, pode me auxiliar, no seguinte, porque nós já temos auditores fiscais do trabalho que são responsáveis pela inspeção de ambiente de trabalho. Quando você retira essa finalidade específica que era tratada, eu acho que tem aí um grande conflito, né? Porque nós já temos os auditores fiscais, que são responsáveis pelo ambiente de trabalho, e, na verdade, quando eu tiro essa parte final para fins previdenciários, eu coloco maior magnitude na atuação do perito. E isso vem, eu acho que, de encontro, né, ao auditor fiscal do trabalho, que é o responsável, né, por essa inspeção ambiental com finalidade geral. Não é diretamente a ver com benefício propriamente dito, mas eu acho que tem um conflito aí. Eu não vi muito comentário sobre esse tema, mas dentro de perícia médica aí nós já falamos sobre os adicionais, né? Sobre a prova documental. Você agora muito bem falou sobre os motivos determinantes, a fundamentação. E vamos seguindo aí, pagamento de desconto de pagamentos indevidos, né? Agora nós temos também a inscrição em dívida ativa, né? Isso daí eu acho que é um ponto também bem interessante. Eu falava isso até, eu lembro disso há 2 a 3 anos atrás, que eu discutia sobre a questão de informações, né? O que acontece? A medida provisória, ela trouxe também no artigo 124b da Lei 8.213, os instrumentos que a Previdência, né, pode utilizar, a Autarquia Federal, o INSS, para obter informações sobre o segurado. Então, eu costumo dizer agora que o INSS sabe mais do que você, né? Ele pode pedir informações ali da Secretaria da Receita, ele pode pedir informações do Sistema Único de Saúde, hospitais particulares. Exatamente. Ele pode fazer requisição de documento particular. Então, agora ele pode pedir uma empresa, alguma informação sobre o segurado. Então, isso é bom? Claro que é bom, porque o que acontece? A gente tem que pensar que a Seguridade Social é o dinheiro de todos, né? Nós todos estamos contribuindo. A ideia da revisão assim, é boa, porque ela está protegendo o dinheiro da sociedade. Claro que na prática a gente sabe que tem um pouco de problema, que nem todo benefício que sofre essa revisão realmente é cessado e não deveria ser cessado, né? Acontece isso na prática, sabemos sim. Mas a ideia de proteção do dinheiro da população, que é o dinheiro de todo mundo, né? Todo mundo, a Seguridade Social, né? Ela vai ser contribuição de toda a sociedade, né? Então, em razão disso, nós temos esses instrumentos do próprio INSS para obter informações do segurado, né? Então, eu chamo a atenção disso, que é uma ferramenta. Eu brincava até que isso violava a paridade de armas entre os... Mas, na verdade, aqui nós temos um bem maior, que é o dinheiro público, né? Às vezes o brasileiro tem essa ideia de que dinheiro público nunca acaba. A gente tem que ter um pouco de noção, sim, que tudo que é pago com dinheiro público é um gasto e o dinheiro não nasce, né? Não brota em árvores, não nasce. Tem trabalho, contribuição. Então, nesse ponto, essas informações, é importante todo advogado previdenciarista está preparado para isso, saber que vai ter informações da Receita, do FGTS e de empresas particulares. Um cruzamento, né? Uma afetividade nesse cruzamento de dados. Um outro tópico bem interessante também, quanto a essa mudança, né? E aí a percepção dessa MP, quanto ao salário maternidade, não é mesmo, Langoni? Que, assim, veio o artigo 71D, que fala que o direito ao salário maternidade decairá se não for requerido em até 180 dias da ocorrência do parto ou da adoção, exceto na ocorrência de... Bebe água. Não fique melhor. Vamos lá, vamos devagar. É isso mesmo que está na MP. Sabe aquelas coisas que eles colocam assim para dizer assim,
Ah, vamos botar isso aí, que aí depois a gente tira e diz que foi bonzinho. Vamos lá, nesse ponto. Sim, sim. Eu tenho uma crítica muito forte. É interessante que, pô, adorei a palestra do professor Daniel Machado, que ele estava falando justamente sobre isso, do salário e maternidade, e eu achei Sim. interessante que ele argumentou isso, porque o julgamento do Supremo sobre decadência, ele mesmo relatou ali, o ministro Barroso, reconhecendo que o direito à concessão do benefício não está sujeito à prescrição e decadência, né? Assim, Sim, diretamente. sim. Então aí vem a medida provisória com o salário maternidade e fala sobre essa questão de decadência Vicente, do benefício, né? Eu acho que isso aí tem um pouco, não vou dizer nada, não, mas eu acho que tem um pouco de inconstitucionalidade, sabe? Mas assim, não sim, há que se sim. falar em prazo decadencial para a concessão de benefício. Gente, o direito previdenciário é um direito fundamental, né? E nesse ponto, assim, achei interessante, quando eu li É, esse artigo, assim, me chamou a atenção, o direito fundamental não está sujeito à decadência, né? Pelo amor de Deus. Apesar de que foi isso. engraçado, Dani, que o artigo 71D, ele ainda nem, ele não deixa dúvidas. O direito ao salário e maternidade decairá. Então está dizendo que é um prazo Sim, decadencial, sim, né? Um sim, prazo sim. Letra da lei. e o Supremo já, no julgado do Supremo sobre decadência, né, ele foi bem claro dizendo que o benefício previdenciário, assim, a concessão do benefício previdenciário, não há que se falar realmente em decadência. Então, eu acho que esse Cadência. artigo Langoni, aí. Ah, então vamos esquentar essa live agora, né? Começar com então, essas vamos lá. indignações que isso esquenta, né? Vamos fazer, Isso, vamos gostamos, esquentar essa live gostamos. agora. E a perda da qualidade de segurado, quanto à exigência de pagamento integral dos benefícios para Isso, restabelecimento da qualidade de segurado. Vamos lá, vou ler aqui o artigo 27, inciso A vai aqui, para lá. que você tenha aqui, para quem está aqui, a letra da lei, fala o seguinte, né, da medida provisória. Na Sim, hipótese de perda da qualidade segurada para fins de concessão de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário é, maternidade e auxílio-reclusão, o sim. segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, os períodos integrais de carência previstas, e aí é tempo integral, o que é contrário, né, do que era anterior, que era metade, né? Então aí Sim, vem um grande, sim. assim, uma grande lesão, vamos colocar um exemplo, uma pessoa que tenha contribuído por 15 anos, né? Sim, 14, sim. 13, 10, deixou de contribuir, no momento ficou desempregado, tá sem contribuir, tá, Sim. contribuiu 6 meses, 7 meses, adoeceu e não terá direito ao benefício, né? Então isso daí realmente eu É acho que é razoável, né? Eu acho que um não é razoável. ponto. Não, 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 não é. E se torna, na verdade, uma penalidade. E tendo em vista também, né, o Langoni, o momento atual, né? Grande Sim, desemprego, de tudo crise isso. Então, nós temos que ver financeira. a aplicação social da norma, né? E Sim. o correr, né, É, da esse, estabilidade, a essa questão, informalidade. Não que isso essa questão justifique, da né? Mas o perda, nível de informalidade nesse momento. sim, sim. Essa questão da perda da qualidade segurada e os efeitos da carência para os benefícios por incapacidade e até o salário maternidade, né? Sabe aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, Sim, foram várias tentativas do governo para modificar essa regra, que antigamente era a regra de um terço, né? Para repensar sim, de depois foi para segurado. metade. Aí depois foi para metade, né? Na verdade, começou com a integralidade, depois foi com a metade e agora voltou à integralidade, né? Novamente. Então, Sim, assim, mostrando claramente que é a posição do governo de que seja integral. Agora, você pontuou bem o calcanhar de Aquiles aí, a razoabilidade. Você tem um segurado que tem lá 15 anos, 180 sim. contribuintes, aí passou por um momento, nunca deixou de perder a qualidade, nunca perdeu a qualidade segurada, Nunca trabalhou a e vida inteira. momento que não existe no nosso país, né, de dificuldade financeira, nosso país é pleno emprego, né, mas assim, nesse momento histórico da nossa nação e perdeu a qualidade de segurado, né, nesse caso de Sim, 15, digamos até que ele ficou lá os
36 meses. Né? Isso acontece muito, Rodrigo. Com a mão de obra, aquele trabalhador que já alcançou 40, 50 anos e não consegue se recolocar no mercado de trabalho, né? Sim. Enfim, isso tudo aí, em algum momento, fica algum tempo sem contribuir, e por mais que tenha um grande tempo de contribuição pretérita, isso daí vem efetivamente ferir de morte, eu acho que é a proteção social nesse caso, né? Eu acho muito, muito desproporcional, desarrazoado. Sim. Essa medida. Eu acho que a visão de proteção social aí foi um pouco afastada, realmente, em relação aos segurados que têm dificuldade de manter a qualidade segurada, né, que é fato. E eu acho que teria que ter uma regra mais razoável para esse ponto de retorno à filiação, né, e voltar a contribuir para a Previdência. Eu acho que realmente é um ponto que o Poder Legislativo deveria refletir, né, nessa oportunidade aí da discussão da medida provisória. Né? Mas Sim. vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos seguir mais aí alguns pontos sobre a medida provisória. Pode falar aí, Rodrigo, que nós vamos seguindo, vamos lá. Eu não vou falar nessa live sobre a pensão por morte, também tem vários detalhes da pensão por morte. Isso vai ficar para a professora Suzane Ferraro, que vai ser a nossa próxima live, que vai ser no dia 25, e vamos falar sobre esse ponto aí da pensão por morte. Mas vamos lá falar de uma coisa importante. Vamos lá. Como é que a gente... Prova tarifada no Brasil? Existe, né? Quando existe a previsão legal dizendo que só determinada prova vai comprovar um fato, né? Exatamente isso. Mas, assim, tivemos uma modificação, né, com a medida provisória sobre a questão da prova material, né? O início de prova material agora contemporâneo. Olha que coisa interessante, né? Eles botaram agora que a prova material contemporânea. Então, mais um detalhe, uma dificuldade a mais para o advogado e até para o próprio segurado na defesa de seu benefício previdenciário. Outra coisa importante assim que eu queria chamar a atenção é a questão de... Olha só que interessante como é que é o Brasil. A medida provisória ela é tão rápida que a gente já está achando que está antiga. Né, de tão rápido que ela tá. Já está na prática, né? Mas, assim, prova testemunhal, né? Que tem aquele conceito que todo mundo conhece, que é a prostituta das provas. Mas existe uma súmula, ou existia, não sei, tá tão rápido, ida e volta, que é a súmula 63, que tinha lá que a comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. Então, você pode provar com testemunha através dessa súmula 63. Não é o aconselhado. Não é o aconselhado, mas há essa possibilidade de prova de união estável. O que aconteceu é que... com a medida provisória... Agora precisamos de um início de prova material contemporânea. Exatamente. E aí... Vamos conversar de uma coisa bacana que o pessoal sempre tem dúvida. Vamos. É aquela pergunta que pouca gente sabe responder. O que seria início de prova material? Aí vem logo o aluno e fala assim, professor, é um documento. Provavelmente, pode ser um documento. Mas eu costumo dizer assim que é uma coisa. Né? Quando eu falo uma coisa, pode ser qualquer coisa que por si só, por aquela coisa, traga uma informação contemporânea, né? À época laboral, tá? Ou à época dos fatos. Então, assim, eu tenho um exemplo muito legal e eu vou chamar esse professor para dar uma live aqui para a gente, professor Anderson Coelho, um grande professor querido aqui do Rio de Janeiro, que eu nunca esqueço uma palestra que eu assisti dele, que ele foi falar de um exemplo de início de prova material, que é muito interessante, e aí vem a criatividade do advogado, né? Isso aí é a parte da criatividade do advogado, que ele foi atender uma segurada que era empregada doméstica. E aí, como ela era empregada doméstica, ele chegou no escritório e falou, olha só, vai na sua casa e traz tudo que você tem de prova. Sim. Bom, sabe o que aconteceu, né? A casa dele, o escritório dele virou um acúmulo de coisas, né? Sim. E nesse acúmulo de coisas, ele achou um LP
com uma caixa toda amarelada, né? Contemporânea à época, né? Demonstrando realmente que era da época. E tinha uma declaração pessoal. Aí você vai Dependendo falar, da não, música, já dá para saber se era da época ou não. Tô brincando, Rodrigo. não, aí vai falar que o disco era do Vando, ou do Fagner. Você vai saber qual é, né? Anos 80, não. vamos ver, saber qual é o hit. Qual é o hit, né? Mas aí tinha uma declaração pessoal, né? E às vezes o início de prova material, que é uma coisa, vem com uma declaração pessoal. Mas aí você tem que verificar se aquela declaração é contemporânea à época, Sim, juntamente com a prova, ou seja, o contexto como todo, né? Toda a prova documental, ou a coisa, eu chamo de coisa, não precisa falar que é a prova documental. E aí tinha uma declaração da família de 1977, no LP, agradecendo pelos trabalhos laborados como empregada doméstica no lar. Então, isso aí foi um início de prova material. Certamente, né? Sim, outro início de prova material que eu acho interessante para o pessoal, porque o pessoal sempre tem dúvida. Eu acho interessante esse início de prova material, um caso que o Savares, professor Savares, também querido, fala em livro, e até em aulas que eu já assisti para ele, sobre a questão do macacão, do frentista de um posto de gasolina pirata. Né? E a discussão era a pensão por morte. Como ele prestava serviço para uma pessoa jurídica, o que precisava comprovar era o exercício laboral, a atividade laboral. Sim. Na audiência, ele até remarcou a audiência, né? Ele começou com a dependente, que era a esposa, e a dependente falou que tinha um macacão do segurado, com cheiro de gasolina, com a marca, e aquilo ali é uma coisa que por si só prova efetivamente que ele exerceu aquela atividade, né? Sim. E para fechar o início de prova material, que eu acho legal, assim, só para fechar a criatividade, é a questão da prova grafotécnica, né? Que o professor Fábio fala muito isso em aula, de um tabelião que trabalhava anos e anos, em 1977, por aí, né? A gente sempre fala 77, né? Mas assim, não sei porquê, mas vamos lá. E é uma época longínqua, né? E ele pediu uma prova grafotécnica porque os cadernos do cartório eram todos assinados por ele. Então a gente tinha um início de prova material. Era uma coisa que tinha uma informação, uma declaração pessoal contemporânea à época. Tá bom? Sim, então, acho que é uma aula base de início, né, de prova material. Sim, e muito importante, é muito importante, Langoni, essa diferenciação, né? Explicitar o que é a prova material, de fato. Sim. Uma outra coisa, e aí voltando um pouquinho para a MP, a inscrição pós-morte, né? Que não será admitida a inscrição, né, pós-morte no contribuinte individual ou do segurado facultativo. Então, assim, é uma outra norma, né, um outro artigo, o parágrafo 7º do artigo, que diz isso, e eu acho bem importante destacarmos aqui como previsão legislativa vigente, né? Nós temos aí uma previsão legislativa vigente, lembrando que a medida provisória aí tem aí toda a discussão política agora, né? E aí vamos ver. Não, e foi importante você chamar a atenção nisso. Por quê? Porque isso demonstra a informação, a confirmação de jurisprudência. Sim. Né? Aquilo que já estava sendo decidido nos tribunais favoráveis à tese do INSS foram colocados na própria legislação, né? A confirmação foi sua colocação, né, no início da live, justamente isso, né? A medida como provisória como um firmamento, né, do que a advocacia pública ela vem conquistando, né? Na verdade, vem apontando aí para o judiciário. Isso é bem importante. E nós já estamos quase uma hora já da nossa live aqui, passa muito rápido. Temos aqui a Rita Rezende, o Claudinei Araújo, um grande abraço a Claudinei e família, né? Nós conhecemos, é uma família previdenciária. O Leandro também é uma família previdenciária. Então, isso é muito essa troca, esse momento, essa live, o IDS
abrindo esse espaço para a discussão do direito social, enriquece muito a todos nós, né? E vamos lá, Rodrigo, vamos seguir mais um pouquinho, porque Bom, já vamos estamos... comentar rapidamente sobre o benefício do auxílio reclusão, o mais famoso Sim, benefício dos 24. manos, né? Dos manos. Sim. Bom, o auxílio reclusão, ele, tadinho, ele tem um preconceito, né, pela sociedade. Eu acho que as pessoas têm uma ideia distorcida do auxílio reclusão, pensando que é um benefício direcionado para o detento. Na verdade, é um benefício direcionado para os seus dependentes. E tivemos uma forte modificação aí, a criação de um prazo de carência de 24 meses, 24 meses. Que era a ideia da pensão por morte, né, que não vingou, sim. E aí eles implantaram para o auxílio reclusão. Então, realmente, o auxílio reclusão aí, ele E um outro detalhe, Rodrigo, é que ele vem para o regime integralmente fechado, né? Sim. O auxílio reclusão é para o regime integralmente fechado e nessa carência aí de 24 meses, né? Sabendo muito bem, ressaltado para você, esse preconceito da sociedade que ele confunde o benefício com assistência, como se não tivesse nenhum tipo de contribuição, enfim, né? E, na verdade, agora nós temos, inclusive, uma carência de 24 contribuições. E tem um outro artigo que fala também, quando ele para pensão por morte oriundo do auxílio reclusão, e que, lógico, tem que também acompanhar os 24 meses, uma vez que o pedido originário, né, o benefício originário são de 24 meses. Então, essas daí são grandes, assim, bastante pontos que foram tratados aqui já sobre a MP. O detalhe importante, assim, é que ele fala regime fechado, né? Porque antigamente era fechado e semiaberto. Mas, assim, uma coisa interessante E quando o regime fechado é com prisão a domicílio, né? Sabemos que não tem mais espaço aí nas cadeias, né? E o nosso sistema penitenciário realmente não consegue corrigir as pessoas, de fato, está falido, todo mundo sabe. Mas e quando é um regime fechado, prisão domiciliar, né? Será que vai ser interpretado assim dessa forma pela Previdência, que vai aplicar... E nós temos uma discussão... Hã? Nós temos uma discussão até mesmo porque a forma de ressocialização, até mesmo quando não é um regime integralmente fechado, se o fato de não existir o benefício no semiaberto, se isso tem efetividade ou não. Então, isso daí é uma visão social, né? Opa, que quase caiu o celular, mas segurei aqui a tempo. Então, e esses 24 meses que foi, assim, realmente uma grande mudança dentro do tema auxílio reclusão. Alimentos temporários também, né? Quando nós temos um outro tema. E eu acho que vai sobrar bastante tema, Rodrigo, para a próxima live aí do IDS, para falar sobre a MP. Eu acho que fortificar a discussão agora dessa medida provisória, né? Nesse momento nessa discussão política, com nós como formadores de opiniões, né? De opinião, professores, beneficiários também da Previdência e tudo mais, né? Então, eu acho que esse é o grande momento mesmo para que nós possamos refinar o nosso conhecimento e a nossa discussão. Opa! Tá tendo bastante like aí o celular, sabe? Isso daí é bem bacana. E foi muito importante a presença de cada um aqui, né, nessa live, nesse momento. E te agradeço, né, essa troca sempre é muito importante para, né, esse companheirismo, essa construção do direito social, junto com uma pessoa tão especial que é você, Rodrigo. Isso daí é uma coisa que me deixa muito feliz. E, assim, de todas as apresentações que você fez, né, você é um grande amigo e eu sou sua grande amiga, e isso daí eu acho que é algo que enobrece bastante o nosso currículo, hein? Verdade, fora todas as demais apresentações que nós fizemos aqui, tá? Eu quero terminar assim, agradecendo muito a sua participação aqui na live. Foi uma honra para mim, com um carinho enorme. Você sabe que você é uma pessoa muito querida por mim, por todos os advogados trabalhistas, previdenciaristas. Eu acho que por todas as pessoas humanas que te conhecem, sabe que você é uma pessoa espetacular, né? Uma guerreira,
a famosa guerreira, impressiona a sua atividade, seu profissionalismo. Eu queria agradecer muito mesmo a sua presença, foi uma honra você estar aqui participando da primeira live do IDS, que vai agora ter, vão ocorrer várias lives, mas assim, Dani, eu vejo brilho nos seus olhos, assim, eu vejo uma grande alegria. Eu acho que a vida, a gente, apesar de todas as dificuldades que nós estamos encontrando, no país, nós temos que ter um pouco de otimismo, tentar melhorar. Uma vez eu escutei o Renato Russo falar uma coisa que me chamou muito a atenção, porque nós sempre estamos falando assim, vamos mudar o mundo, vamos mudar as pessoas, mas eu acho que mudando a gente já faz um belo trabalho, né? A gente tem que melhorar a gente, melhorar o dia a dia, a prática do dia a dia com as pessoas. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Sim. O que é bom nunca é fácil, né? A verdade é essa. Tudo na vida que é importante não é fácil. Então, assim, eu agradeço muito e a dica que eu dou, assim, vamos ver a vida com otimismo, mesmo com dificuldade, encarar para frente, reforma é necessária, vamos mudar a página, correr para frente, porque é assim que se segue a vida, né? Não é ficar travado também com muitas coisas e modificações sociais são importantes também, né? Mas assim, antes de terminar, lembrando, estava esquecendo do principal. Diga, Langoni! Vai participar. Gente, para chamar todo mundo, convocar todo mundo para o grande congresso de Direito do Trabalho e Previdenciário que vai ser realizado pelo IDS, né? Estou coordenando junto com o professor Fábio, com o Daniel Machado, a professora Dani também está participando desse evento e vai ser um evento maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Vão ser realizados no dia 19 e 20 de setembro desse ano, com essa ideia aí da reforma previdenciária e com as modificações trabalhistas também, né? Trabalhista, junção, direito social, cuidado. Exatamente. Carinho, né, Rodrigo? Isso. E ficar atento, né? Para frente é que se anda, então vamos seguir. Um grande beijo para você, Dani, por tudo aí. Um abraço para todos. Para o Antônio, o Leandro, né, querido amigo Leandro, para a Silvia, um grande beijo. Fábio, uma honra ter a participação de você aqui. E Dani, quer terminar? Eu vou deixar você Isso, eu vou falar um pouquinho, Langoni, assim, lhe agradecer, dizer, assim, tudo que eu recebi, né, de elogios, você sabe que é uma mão dupla, né, a admiração, o carinho, o respeito que eu tenho pela sua pessoa, pelo profissional que você é, pela grandiosidade de ser humano e profissional, essa junção. E ser sua amiga, eu coloquei ali que teria que estar lá na apresentação, lá no currículo, lá na frente, né, que para mim é uma grande honra, uma grande conquista. Grandes amizades são grandes conquistas, na verdade. Então, te desejo, assim, sei que terei, assim, são a primeira live, né, na verdade, de muitas, e aí vai ser um sucesso de sempre, e eu tenho certeza que as discussões e tudo isso vai fomentar ainda mais o direito social, o aprimoramento, o refinamento, para o advogado, para o dia a dia e para a discussão do tema em si. E falando sobre o Congresso Direito do Trabalho, vai estar aqui recheado, né, esse momento também de reforma trabalhista, do comportamento do judiciário, tudo isso vai ser muito bem tratado e analisado no nosso Congresso, que será realizado, como muito bem anunciado. Quais serão os dias, Rodrigo, do Congresso? 19 e 20 de setembro. Vai ser um sucesso, né? Já foi um sucesso. Já está sendo um sucesso. Então tá, um grande abraço, um abraço a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Um grande abraço, Rodrigo. Foi um grande prazer. Beijo, tchau. Até mais. Gente, um abraço aí, até logo.